Olá, este é o episódio número 19 da série O que é o Espiritismo. E com este episódio, nós iniciamos uma série de 5 em que vamos falar sobre a prática do Espiritismo, ou a prática, vivência da doutrina espírita. E o primeiro tema que nós vamos desenvolver é sobre a fraternidade e a solidariedade, que são realmente muito importantes para melhor vivermos aqui na Terra e na vida de uma forma geral. O Espiritismo considera que precisamos aprender a colocar em prática tanto a fraternidade quanto a solidariedade, porque assim estaremos colocando vivamente aqui na Terra o exercício do Evangelho, dos ensinos morais de Jesus, lembrando que o Evangelho é uma das bases da doutrina espírita. E isso, para nós, não tem nenhum tipo de questionamento. Tanto que nós temos a informação em O Livro dos Espíritos que Jesus é nosso guia e modelo, e temos também na codificação espírita, ou seja, as obras de Allan Kardec, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espiritismo, então, com essa visão imortalista do ser humano, trabalha a fraternidade e a solidariedade, porque estamos aqui na Terra como seres sociais, seres de relação, e com a grande finalidade de desenvolvermos cada vez mais o amai-vos uns aos outros, que nos foi ensinado e exemplificado por Jesus. Mas muitas pessoas não sabem o que seja a fraternidade e o que seja a solidariedade. Então, vamos conhecer um pouco dessas duas grandes virtudes muito necessárias. Então, está aí na tela para que você possa acompanhar o significado de fraternidade, ou seja, laços de harmonia, laços de união entre os seres humanos, entre aqueles que estão voltados para a igualdade e a liberdade. Então, fraternidade significa laços entre os seres humanos, laços de harmonia, laços que os unem numa causa comum. Solidariedade significa doar-se, dar de si mesmo, desprender-se de si para auxiliar os outros, seja por uma causa ou a nível de uma irmandade, ou seja, a família, a igreja, o centro espírita, etc. Então, fraternidade são os laços de harmonia e união entre nós. E a solidariedade é a doação de si mesmo a benefício do próximo. E como temos sentido falta dessas duas virtudes na humanidade, na convivência com os outros, ou seja, no relacionamento que sempre temos com os outros seres humanos, porque somos seres interdependentes, ou seja, nós não vivemos sozinhos no mundo, não somos autossuficientes. E precisamos ter um relacionamento, não em laços de egoísmo, de orgulho e assim por diante, mas em laços de fraternidade e solidariedade, união e auxílio, cooperação. Também nos diz o Espiritismo que somos seres imortais. E como somos seres imortais, os nossos horizontes devem estar bem além desta vida terrena, do nascer, viver e morrer. Porque isso nos leva ao materialismo, ao ateísmo, ao egoísmo. Mas quando focamos o nosso viver na nossa realidade espiritual, da vida que continua após a morte, tudo muda de figura. E aí nós começamos a compreender melhor a necessidade e as boas consequências, tanto da fraternidade quanto da solidariedade. Então,
o Espiritismo nos dá uma visão muito ampla da vida, que vai além do nosso planeta Terra, desta nossa humanidade material. E, portanto, lembre que a solidariedade, ela conjuga todas as existências. E nós já conversamos sobre isso neste curso sobre o Espiritismo, que uma das bases da doutrina espírita é a reencarnação, ou pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Tudo é solidário na criação divina, inclusive as nossas existências. Por isso que é tão importante exercermos a solidariedade e também a fraternidade, não apenas com aqueles que convivem diretamente ou mais diretamente conosco, mas com todos, com toda a humanidade e, na verdade, com todo o universo, com os espíritos que habitam toda a criação divina. Então, é muito importante trabalharmos a fraternidade e a solidariedade, mesmo porque isso traz benefícios a nós mesmos, porque na medida em que somos fraternos para com os outros tenderão a ser fraternos para conosco. Na medida em que formos solidários para com os outros terão também essa medida de solidariedade para conosco. Mas tudo isso tem que ser feito com total desprendimento, com total desinteresse. Apenas lembramos que isso nos faz bem. E se nos faz bem aos outros, esse é o melhor caminho para vivermos aqui na Terra mais em paz, com mais justiça, sem discriminações e preconceitos. Por isso, podemos dizer que sem a solidariedade, não há como existir a fraternidade. Sem a fraternidade, não há como termos harmonia na convivência humana. E sem harmonia na convivência, não há como termos paz na nossa vida. Portanto, solidariedade e fraternidade na prática do Espiritismo, representando a vivência dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus, os quais nós encontramos no Evangelho ou Novo Testamento, ensinos morais esses que são estudados brilhantemente pelos Espíritos e por Allan Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, então, nós vimos neste episódio da série O que é o Espiritismo, a importância da fraternidade e da solidariedade como base da prática da doutrina espírita, que é uma doutrina cristã, que é uma doutrina que revive em espírito e verdade o Evangelho, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Receba meu abraço, desejo de paz em sua vida e até o próximo episódio desta série O que é o Espiritismo.